E aí, o Roger vai cair ou não vai, afinal? Tava todo mundo, torcida, grande parte da imprensa, pedindo pra ele mudar o esquema. E o cara muda quando tá na corda bamba. E aí, tava todo mundo errado, só ele certo? Será que ele merece ficar no Fluminense agora que o Fluminense jogou bem? Vamos responder isso agora pra você. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. Antenado, você sonha em ser um jogador de futebol ainda? Tem tempo para isso? Quer passar numa peneira? Ou em algumas peneiras, né? Porque você pode escolher a peneira que você quer passar, dependendo do clube, depende, prefere uma, prefere outra. Enfim, então você vai clicar no link que é o primeiro da descrição desse vídeo e você vai comprar com todo o desconto esse e-book para você saber, com dicas de um cara que passou em 95% das peneiras que ele fez, como é que faz. Ele dá dicas táticas, técnicas, psicológicas, tudo de treinamentos para você poder passar na peneira. E claro, se você tem um filho que você pretende que esse filho seja jogador de futebol, melhor ainda, porque aí você tem mais tempo para treinar o garoto, a criança, até que chegue realmente nessa fase de peneiras, beleza? Então clica no link na descrição desse vídeo e confere. Se você não gostar, depois da compra tem 7 dias para devolver o seu dinheiro e aí fica tudo zerado. Antenado? Vamos lá, vamos falar do Fluminense e olha só, a informação que eu tenho é que o Roger está realmente na corda bamba e não pela torcida. O Roger realmente ali pela diretoria do Fluminense não deve continuar no comando do Fluminense. Mas a questão é, ninguém sabe se ele vai ser demitido agora ou se ele vai ser demitido numa eventual, que é bem provável, eliminação do Tricolor na Copa do Brasil. Lembrando que o Fluminense pega o Atlético Mineiro. E aí, dependendo, meu amigo, como forem os confrontos, a gente vai ver se o Roger continua ou não, mas é provável que ele seja demitido antes dessa eliminação. Porque o Atlético a gente sabe que tem o time mais forte do Brasil e dificilmente o Fluminense vai passar por esse confronto. Enfim, vamos falar um pouco sobre o jogo de ontem, que assim, o Fluminense fez o que todo mundo esperava que fizesse, porque o elenco, eu já falei aqui várias e várias vezes, o elenco do Fluminense é bom, é o melhor elenco provavelmente desde a saída da Unimed do clube. E aí, meu amigo, tinha um Roger treinando e fazendo o mesmo, o básico, um trabalho medíocre que todo mundo sabe, hoje é quase que unânime isso, que o time do Fluminense era um time de uma nota só, já falamos isso aqui, né? Inclusive, no comentário sobre o primeiro jogo, lá na semana passada, o jogo que foi o crucial para eliminar o Fluminense, a gente falou isso aqui. Fluminense, inclusive fizemos essa pergunta para o próprio Roger, ele disse que não entendeu. Desculpa, não consegui entender essa proposição, né? A pergunta, né? Enfim, de povoar mais o meio de campo e dar mais liberdade para os pontas e por que não tirar um dos pontas, né? Tirar esse esquema de 4-3-3. E é isso, ele fez essa mudança mais até forçada, né? Porque não pôde contar nem com Gabriel Teixeira e nem também com Caio Paulista, que, óbvio, se desgastaram com lesões musculares depois de ter que ficar fazendo esse trabalho de assistente de lateral. Mas a pergunta a pergunta que não quer calar continua essa. Por que o Fluminense não jogou assim antes, né? O Fluminense teve 75% de posse de bola. O Fluminense fez um grande primeiro tempo ontem na partida contra o Barcelona de Guayaquil. Um grande primeiro tempo. Teve grandes chances de gol e olha, o Ganso caiu como uma luva nesse meio de campo. Não só os 3 volantes ali que eu sugeri isso no último vídeo. Você pode clicar no card e ver. O André, que foi para mim o melhor em campo, melhor da partida pelo Fluminense, jogando junto com o Martinelli e com o Iago. Essa trinca deu muito certo, com muita qualidade, tanto para defender quanto também para atacar. E o Ganso ali só de maestro, distribuindo as bolas, e por muito pouco ele não fez um golaço. E ele merecia esse golaço, merecia porque ele está sendo completamente desprestigiado desse elenco do Fluminense, em detrimento aí a Casares, a Nenê, jogadores que não têm condição física inferior à do próprio Ganso, veja só você. Ou seja, o Ganso deu uma bicicleta sensacional, perdeu o gol, na verdade, mérito do goleiro, mas acho que a bola até ia na trave, não ia entrar, mas ele merecia o gol, de qualquer forma a bola não entrou e ele ainda quebrou o punho, quebrou ou deslocou ali, torceu o punho, teve que ser substituído, saiu chorando.
Enfim, uma infelicidade muito grande do Ganso e do Fluminense, que vinha muito bem na partida. E para complementar, para completar essa informação, ou esse quadro de infelicidade que o Fluminense teve ontem, foi, de fato, o segundo tempo, quando o Iago também se machucou e o Fluminense aí teve o Roger, voltou ao esquema original que não estava dando certo. Aquele esquema de 4-3-3, quando tirou o Iago e botou o Kaique, né? O Kaique pela ponta direita. Ou seja, aí o Fluminense se perdeu completamente na partida e muita gente vai dizer, porque o Fluminense deu 11 finalizações e 4 só foram no gol. Claro, meu amigo, no primeiro tempo o Fluminense dominou completamente, 75% de posse de bola. Foram pelo menos umas 3 chances de abrir o placar. E o Fluminense, ele foi bem na partida de um modo geral. Não só no primeiro tempo não, mas no contexto. Pela situação, pelas perdas dos jogadores do Ganso depois do Iago, o Fluminense foi bem, poderia ter vencido essa partida sim, poderia ter se classificado. E o Fluminense só foi eliminado por causa do primeiro jogo que o seu Roger falou que foi um bom jogo, né? Um bom jogo, que não sei o quê. Aquele papo furado todo dele que vocês já sabem, aí tá aí na entrevista coletiva aqui no canal, é só procurar que você vai ver. Mas enfim, antenado, a verdade é essa. O Roger não merecia essa classificação. O Fluminense fez sim uma campanha digna, acabou fazendo uma campanha digna. Vamos dizer, a sorte que o Fluminense teve jogando mal durante toda a competição, durante toda a Libertadores, a campanha até ontem, não teve ontem, né? Jogando bem. Enfim, coisas do futebol. E parece, como um amigo meu falou, que os deuses do futebol não quiseram que um Fluminense do Roger se classificasse para as semifinais. E como meu amigo Cícero Melo, repórter dos canais Disney, falou também, cara, é impressionante, mas talvez para a torcida do Fluminense tenha sido bom essa eliminação, ter sido boa essa eliminação, porque aí evita, quem sabe, de pegar um Flamengo que pegaria o Flamengo na semifinal e o Flamengo embalado do jeito que tá, né, do jeito que tá passando o carro em todo mundo, tomou aquela goleada lá do Inter, mas enfim, foi aparentemente até aqui um ponto bem fora da curva. Mas imagina se o Fluminense pegasse o Flamengo e tomasse 2 sapeque-iaiás, tomasse 2 goleadas. Realmente não seria nada bom, até para a própria rivalidade para o futebol carioca. Mas uma pena de qualquer forma que o Fluminense não se classificou. É isso, antenado. Fica a dica mais uma vez aqui. Tem as camisas da Liga do Retrô também, que você também pode clicar no segundo link aqui na descrição desse vídeo. Valeu demais. Antenados na jogada, torcemos sem parar. Muito obrigado por curtir o canal aqui. Valeu. Fui! Os Antenados na jogada. Torcemos sem parar.